Vamos começar mais um episódio do VocêCast. Ainda estou definindo o nome, mas vai ser VocêCast. E hoje eu estou com os meus queridos parceiros e amigos aí do mercado imobiliário, que são os donos da Kaizen, que é o Bruno e o Diego. Hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui, porque estão no nosso ranking de vendas há alguns anos, né, meninos? Então, hoje a gente vai desvendar os segredos da Kaizen, os segredos das vendas, de manter essa constância com a gente aí há alguns anos. Então, obrigado por vocês terem vindo. Tá? Eu que agradeço pela oportunidade, né? A consultora Você está com a gente aí desde o nosso começo, né? Uma consultora importante para a nossa história, e a gente fica muito feliz de estar sempre ali, ranqueando entre as principais imobiliárias da construtora. Nosso top 3, meu bem. Graças a Deus. Tá vendo? A gente fica feliz, né, cara? Primeiramente é agradecer pelo convite, né? Pela confiança que você tem no nosso trabalho. E a gente confia muito também, né, na construtora, que é nossa parceira de muito tempo. E muito obrigado. Também, né? E você, principalmente, né? Você é... Eu tenho que vender meu peixe, que eu não sou Você é excepcional. Eu tinha que confiar até mais em mim. Mas é isso, obrigado aí pela parceria e vamos mais um ano. Então vamos lá. Primeiro eu quero saber o seguinte. Como que... Primeiro eu quero... o nome Kaizen. De onde surgiu o nome Kaizen? E como que foi essa história de... vamos montar uma imobiliária. Porque eu só lembro das fotinhas dentro da garagem. As emblemáticas. A gente já né? sabe os spoilers. A gente já sabe que começou dentro de uma garagem. Mas e aí? Como que surgiu o nome Kaizen e a ideia da imobiliária? O nome eu vou deixar o Diego falar, que é mérito todo dele. Não, eu vou deixar você falar. Eu vou falar como a ideia de que surgiu a Kaizen. É que a gente já está no mercado há um tempo, a gente entendeu que o mercado, a gente não precisa ser escravo ali da situação ali, do trabalho ali. A gente tem como trabalhar, ter qualidade de vida. A gente não precisa trabalhar, sei lá, 19 horas. Você trabalhar com inteligência, você trabalha, você produz muito. Então a gente entendeu que a gente tinha um método certo para trabalhar. Só que ou você se adequa a alguma situação, ou você sai e faz a sua. Foi o que a gente decidiu fazer. A gente não pode mudar onde a gente está, mas a gente pode sair e criar o nosso. Sim. Então foi isso que a gente decidiu, né? E aí a gente foi para a garagem. E o nome, eu vou deixar o Bruno explicar. Foi... Qual o nome que a gente vai escolher? E dar um nome aqui, um nome dali. Eu falei, cara, eu há muito tempo, bem antes da empresa... Eu sempre ia pra academia, aquelas fotinhas no espelho, sabe? Você fala, E até hoje você tira, tá né? pago, a galera corre. Tá pago. O meu não era tá pago, o meu era escrito embaixo assim, Kaizen. O meu sempre foi escrito Kaizen. Aí quando a gente resolveu montar a imobiliária, eu falei, cara, olha esse vídeo aí que eu vou te mandar, o que tu acha desse nome? Aí mandei pra ele o vídeo. Na verdade, a Kaizen, ela não é uma empresa que foi criada para os donos ganharem dinheiro, né? A gente queria que fosse algo que contasse a nossa história. E aí, quando ele trouxe o nome Kaizen, eu fui pesquisar. Kaizen significa evolução contínua, né? Melhoria contínua. E para duas pessoas que cresceram em comunidade, né? Com uma história meio que projetada para um fim ruim, né? Você fundar uma empresa, mesmo que do zero na garagem, principalmente por isso, a gente precisava de algo que dissesse a nossa história e o que a gente pensava de futuro. Então, para a gente que cresceu em comunidade, a gente precisa evoluir, a gente precisa olhar para frente. Sim. Então, e Kaizen significa exatamente isso. Então, quando a gente foi para a garagem, que a gente tirou aquela foto que acabou ficando famosa, né? Na garagem, a gente falou, cara, a gente não pode estar aqui amanhã. A gente precisa crescer e trazer pessoas que querem crescer junto com a gente. Então, a gente precisa evoluir. Então, sempre nos nossos meetings, nas nossos eventos, a gente coloca a garagem, depois a primeira salinha branca, porque a gente não tinha dinheiro nem para pintar, depois a segunda sala e hoje lá o andar inteiro, enfim. Então é bem do que a gente vive desde que a gente iniciou a empresa, né? E é engraçado essa questão fez muito sentido, né? Porque é uma evolução contínua mesmo. Sim. Até porque para sustentar nesse mercado, né? Esse ano eu faço 16 anos, já estou até perdida já no tempo, 15 anos de mercado imobiliário. E aí eu sempre brinco ontem, né? Porque com essa faixa aqui de 20 anos, né? As pessoas falam assim, nossa, mas 15 anos. E aí é muito engraçado, porque nesse período todo,
eu vi muitas empresas abrirem, muitas empresas fecharem, muita gente entrar no mercado, muita gente saindo, muita gente talentosa saindo do mercado. E quando, né, a gente idealizou aí o podcast, era muito para a gente comunicar com o corretor. Porque como construtora, a gente entende que o nosso primeiro cliente é o corretor. Sim. Né? Então, a gente, querendo ou não, a gente vende para a empresa. Né? A gente está ali no B2B. O nosso cliente que mora, ele é o cliente que ele passou por um corretor. Então, basicamente, ele é nosso cliente secundário. Então, a gente idealizou o podcast para a gente poder ouvir histórias de pessoas que, de fato, entregam resultado, né? E vai ter muitos outros convidados, porque a pessoa vai falar assim, mas você vai chamar só dono de imobiliária? Não. Mas a gente quer trazer mesmo para o bate-papo as pessoas que têm resultado no nosso mercado, principalmente que a gente atua no Minha Casa Minha Vida, porque é muito frustrante para mim ver tanta gente que a gente viu, e vocês também, de talento, às vezes pessoas que iam bem ali, vendia bem um mês e de repente no outro mês não vendia nada, mas tinha potencial para manter uma constância, essa evolução constante aí, e que a pessoa simplesmente pegou, esse negócio não dá dinheiro não. Tem uma raiva de quem fala que o mercado imobiliário não dá dinheiro. Cara, das nossas, antes, né, a gente de fato abrir, uma das muitas conversas que a gente tinha era exatamente isso. O nosso mercado, ele é cruel demais, né, com quem não performa com constância. E nem todo mundo tem essa capacidade de estar sempre em alta, né? Às vezes oscila, né? Até psicologicamente. E o nosso mercado não perdoava isso. Né? O cara oscilava e daqui a pouco a pressão em cima dele por ele não performar era muito grande e ele não aguentava e saía do mercado. Então, quando a gente decidiu fundar a empresa, a gente falou, cara, a gente tem que cuidar desse corretor. Tanto que muitos corretores que tinham saído do mercado, que já estavam fazendo outras coisas da vida, voltaram para o mercado porque perceberam que na Kaizen a gente vai cuidar do indivíduo. Né? A gente não olha para ele, esse cara vai me proporcionar venda e dinheiro. Sim. Muito pelo contrário, a gente cuida dele e ele proporciona para ele, para a gente, né, o rendimento que a gente precisa, por ser uma empresa. Sim. Então a gente decidiu fazer inverso. A gente fala que a pirâmide ao contrário, né? A nossa base tem que estar lá em cima. Eu e Diego, nós somos consequências do bom trabalho que eles executam. Sim. Então, primeiro a gente valoriza eles ali, né, para eles tocarem todo o processo e a gente ali fica só capitaneando mesmo e cuidando deles naquilo que eles precisam. Agora, vocês falaram uma coisa a gente precisava evoluir até por onde a gente veio. Sim. Né? E aí eu queria que individualmente vocês me trouxessem, tipo assim, um resumo, assim, da história de vocês. Porque eu acho que é comum, a gente chega numa imobiliária, vamos dar um exemplo, sou um corretor calça branca, acabei de chegar dentro da imobiliária. Aí a gente já imagina, né? A gente vê Diego lá forte, Bruna ali, aí já estão, tô num carro legal, estão andando em Angra dos Reis. Mas já imagina assim, a vida é fácil, esses caras foram privilegiados ou teve muita sorte ali. Não imagina o contexto que existiu por trás. Sim. Porque a nossa vida, ela é consequência das escolhas que a gente vai fazendo, né? Então, assim, para a gente ter eu acredito muito nisso, porque para se ter uma empresa de sucesso, você tem que ter pessoas ali por trás, porque a empresa é feita de pessoas. Sim. Né? Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E aí, porque até hoje, né, vi no Meet, vocês sempre trazem essa pegada de treinamento, essa pegada motivacional, de incentivo para o corretor, de que ele pode mais, de dinheiro ali pendurado no vidro para ele pegar ali o dinheirinho dele na venda dele. Enfim, vocês pregam muito e vivem muito essa questão da transformação. Mas eu sei que não é o tempo inteiro que a gente está contando para a pessoa alguns trechos, né? Eu falo que é o ponto de inflexão ali da nossa história, de aonde que a gente veio. E o que fez com que a gente chegasse hoje a ter essa mentalidade empreendedora. Porque o corretor, por mais que ele esteja dentro de uma imobiliária, vocês concordam comigo que ele é um empreendedor. Sim. Né? Ele deveria ter uma cabeça como empreendedor, porque ele que vai fazer o controle das finanças dele, ele vai fazer a captação dele. A imobiliária é uma estrutura que vai dar um suporte, que vai dar um treinamento ali, mas a performance é individual e ele é 100% comissionado.
Então, começando por você, Diego, qual que é um pouco da sua história e o que você acha que são as suas habilidades que você fala assim, cara, eu consegui atravessar, sair do Vale da Sombra da Morte para chegar aqui hoje porque eu tinha essas características na minha mente, porque eu tenho isso aqui, a minha mentalidade é isso para tais coisas. Entendi. Cara, isso aí pra mim é fácil responder. Porque assim, o Bruno é meu amigo de infância, né? Então ele sabe da minha história de vida. Então eu perdi minha mãe cedo, entendeu? Quando eu tinha 11 anos de idade eu já não tinha mais minha mãe. E aí eu fui morar com meu pai, eu tive que aprender a me virar muito cedo. E você tem duas escolhas, a gente cresce comunidade. Ou você vê o seu amigo ali apanhando do polícia que ele tá fazendo coisa errada, ou você escolhe fazer um caminho mais difícil ali, que é trabalhar, correr atrás e ser alguém na vida. Então eu sempre trabalhei com meu pai. Meu pai sempre... O maior vendedor que eu conheci até hoje foi meu pai. Aquele ali, o que ele botava a mão, virava ouro e eu não sei o que era aquilo. E graças a Deus eu herdei isso dele. E eu sou um cara, o seguinte, cara, eu sempre quero mais. Entendeu? Em que questão? Eu quero mais, assim... Pô, minha empresa pode crescer um pouco mais. Eu vou trabalhar para fazer a minha empresa crescer mais. Só que eu penso... Tem duas formas de você pensar. A galera hoje está muito atrás de sucesso. Sucesso para lá, sucesso para cá. O que é o sucesso para você? Para mim o sucesso é ser um bom pai. Não faltar nada para meus filhos. Eu não quero o sucesso de ser famoso, aparecer na televisão, essas coisas. Hoje eu consigo, parar num restaurante e comer o que eu quiser sem olhar o preço. Tô rico? Não tô rico, mas não me falta nada. Então eu atingi o meu sucesso. Tá entendendo? Então eu acho que eu sou muito determinado. Sabe? E eu boto na cabeça que eu vou fazer uma coisa e enquanto eu não fizer, eu não paro. Então eu acho que isso que me fez de mudar de nível, entendeu? Eu sempre querer mais, sem passar por cima de ninguém. Eu sempre fico... Eu falo com a galera, eu brinco, eu zoo com todo mundo lá. Você me conhece, sabe que eu sou descontraído pra caramba. E eu aprendi que se o sim for pra me prejudicar, então a resposta é não. Então eu parei de ajudar um montão de gente, entendeu? Parei de ficar falando sim pra todo mundo. Porque às vezes você, quer ajudar a pessoa não quer ajuda e você perde seu tempo, gasta sua energia. Então eu aprendi a colocar minha energia no lugar certo. Então eu acho que isso que fez eu atingir o meu sucesso, né? E você sempre foi vendedor, então? Sim, você considera sempre, um vendedor? Sempre. Mas como que você começou no mercado imobiliário? Foi uma coisa bem engraçada, né? O mercado imobiliário, eu vou te falar a minha história. Essa aí eu falo, um montão de gente já conhece. Copa do Mundo, todo mundo vendo o jogo na minha casa, aí acabou a cerveja. Fui num bar buscar a cerveja. Cheguei lá, tava rolando um pagode. E aí eu gosto de pagode, já fiquei no pagode, esqueci da cerveja, voltei pra casa. Encontrei um amigo lá que já tava no mercado imobiliário. Ele, cara, tu tem tudo pra se dar bem no mercado imobiliário, você conhece muita gente, você é um cara, desenrolado, troca ideia, brinca, zoa. E eu entrei no mercado imobiliário assim, eu literalmente caí de paraquedas no mercado imobiliário. Do boteco pro sucesso. Foi porque se a cerveja não acaba naquele dia, eu não iria nesse boteco, não ia ter o pagode, não ia encontrar o garoto. E aí, quando você começou, assim, qual foi o maior desafio que você sentiu como calça branca? É o termo que... Quem não sabe quem é calça branca, gente, calça branca é o termo que se utiliza, né, no nosso mercado para falar daquele corretor iniciante, né, quem está entrando agora. Então, qual foi o seu maior desafio como calça branca? Cara, o meu maior desafio foi, sei lá, entender o mercado, sabe? Entender o mercado. Todo corretor, quando ele começa, por exemplo, quando eu comecei, eu fiz 7 vendas no meu primeiro mês. Aí tu imagina quanto caiu na minha conta. Entendeu? E aí caraca, mês que vem eu não vou ter esse dinheiro, eu não posso torrar o dinheiro todo, porque o mês que vem eu não sei se eu vou vender. Então eu acho que o maior desafio que tem como calça branca quando você vende é você entender que aquele teu dinheiro ali não é pra sempre. Que mês que vem tu tem que batalhar de novo. E eu botei isso na minha cabeça. Então, todo mês eu começava zerado. Não importa quantas vendas eu fiz no mês passado. Esse mês eu tô zerado. Entendeu? E você deixa, pelo que você tá falando, tipo assim, você tinha a cabeça de, eu tô começando zerado, mas você também deixava uma reserva ali, porque você já sabia que poderia acontecer ou não venda naquele mês. Isso, e não é só eu, né? É minha família, meus filhos. Então, se eu falhar, vai respingar neles. Então, eu sempre tive essa consciência. Entendeu? Eu tenho que fazer dar certo, eu não posso fazer dar errado.
Porque quando eu tomo uma decisão, não é só a decisão do Diego. Não é o Diego que vai falhar. Se eu falhar, pô, meus filhos sofrem. Todo mundo. Tá entendendo? Minha esposa sofre, minha casa sofre. Então, quando eu vou... Isso meu pai me ensinou também. A gente vem do nada. Então, quando você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito. Não pode fazer pra ser só mais um. A gente tem que fazer um episódio com seu pai. Entendeu? Pô, infelizmente, a gente não vai conseguir, porque eu também perdi meu pai. Diego, agora que você me conta isso. Mas aquele ali... Ele escondeu essa parte da história dele, porque se ele começa a contar, dá vontade de chorar. Todo mundo aqui vai chorar, então... Então não, então vamos jogar a bola eu tenho a vida meio... Difícil. Mas difícil não, foi isso que fez eu chegar até aqui. Exatamente, eu acho que a gente, né, tudo que acontece na vida da gente faz com que a gente seja o que a gente é hoje. Sim. E isso é que é incrível. E as referências que a gente tem, a inspiração que a gente tem o tempo inteiro, né, gente? E você, Bruno? Então... Começa primeiro, vamos lá, recapitulando. Primeiro, qual um pouco da sua história, né? O que você acha que foi o seu diferencial ali em termos de mentalidade para sustentar, né, nesse período do mercado? E um pouquinho aí dessas habilidades, como que você começou nesse mercado e as habilidades que você teve que desenvolver. Então, aqui que você falou lá no início lá que o corretor chega hoje, né? Calça branca veio e Diego lá, imagina que a gente foi colocado ali, né? E se tem uma coisa na nossa história que isso não aconteceu, que ninguém colocou a gente em lugar nenhum, porque, como eu falei, né? A gente cresceu num bairro extremamente violento, extremamente pobre, era a nossa realidade de vida. O Diego, ele hoje, a gente está aqui junto, mas a nossa vida, quando na adolescência, era não entrar pro crime, não cometer nada de errado, né? E tentar vencer nos estudos dentro de uma escola ruim de bairro. Então, assim, tudo contra a gente. Dos nossos amigos de infância... E tinha tudo pra dar errado, né? O sistema é bruto, parceiro. Muito. E a gente viu ele por dentro, né? Dos nossos amigos de infância, assim, a gente conta no dedo os que chegaram na vida adulta. E isso sempre me motivou a não aceitar aquela vida. Eu dificilmente conseguia relaxar, mesmo muito novo, entendendo que aquela ali teria que ser minha vida, sabe? Que eu teria que construir uma casa em cima dos meus pais, ou alguém vai ter que me doar um terreno. Eu sempre quis algo maior, né? Eu sempre tive essa ambição de evoluir. Sempre estudei muito, ao contrário do Diego, que não gosta muito da vida acadêmica. Eu sempre estudei muito. Não nasci pra estudar, eu nasci pra vender. Igual um cara que eu vi essa semana perguntado pra ele, você fez universidade aonde? Ele, Street University. A rua, né? A rua. É a melhor universidade a melhor que existe. universidade. E meu pai sempre falou isso, cara, estuda. O único caminho pra você sair dessa vida é o estudo. Só que eu admiro demais meu pai, que não tem estudo. E aí fundou uma empresa, né? Empresa pequena, mas ele me criou dentro desse universo, né? De ser empreendedor e tudo. Dentro de um universo mais difícil, que é a engenharia. E eu estudei engenharia, enfim. Só que nunca engrenou, sabe? A gente nunca conseguiu mudar o nosso patamar de vida com a empresa, mas essa sementinha já estava ali. E aí, né? Na pandemia, a empresa dele praticamente fechou. E eu me vi desesperado, porque é o que eu sabia fazer da minha vida, né? Trabalhar com ele, pra ele, ser parceiro dele. E aí o Diego, a gente perdeu um pouco do contato, porque o mercado imobiliário suga a nossa vida, né? Então a gente fica ali focado em vender, a gente se distanciou um pouco. E eu vi uma foto do Diego, que essa foto eu deveria colar assim na parede da minha casa, porque eu vi o Diego de terno, um cara que só sabia jogar bola de gude, futebol e soltar pipa, de terno, com um troféu na mão, do lado de uma pessoa que parecia ser muito importante, né? Que eu não conhecia naquela época do mercado. Eu falei, cara, O que esse cara tá fazendo? Tá vendendo Rinode. Não é possível. Entrou naquela coisa da Rinode e ficou rico, né? E aí eu liguei pra ele, ele só falou assim, cara, dá um pulo aqui, vem trabalhar comigo que você vai gostar. Só que aí, um conselho pros corretores novatos que estão entrando de calça branca. Não tem vergonha de recomeçar, principalmente no mercado imobiliário. Eu tinha muita vergonha. Estudei. Meu pai teve uma empresa mesmo que pequena, sabe? Caramba, eu vou começar lá como corretor. E é interessante falar que você fez engenharia, Sim, fiz engenharia. Né? Você atuou como engenheiro. E aí eu falei, cara, eu vou começar do zero, sabe? E aí o pessoal falava, pô, vai ser corretor? Fracassou na vida? Sabe? Essas coisas idiotas, Ih, né? tá duro. Tá duro. Virou corretor de imóvel porque não tem... Pois é. Aí tem eu outro falava emprego. Assim, e ao contrário do Diego, né? Que teve uma ascensão meteórica, vendeu 7 apartamentos. Eu não fui isso. E, assim, eu levei 4 meses para fazer minha venda por culpa minha, né? Eu
não divulgava porque eu tinha vergonha, eu não gravava vídeo, eu não botava minha cara ali, né, pra nada. E eu me escondia. Como é que você vai atrás de cliente se escondendo? Agora, olha que ponto interessante. Enquanto você tem... às vezes a gente acha assim, a gente atribui o sucesso à formação acadêmica. Então, a gente tem aqui dois cenários completamente diferentes. Então, por exemplo, quando você tinha um cara de pau... Muito. Né? Que é o que normalmente o pessoal fala assim, o cara de pau, o cara que não tem vergonha de vender, o vendedor é cara de pau, tem que ser cara de pau. Hoje já quebra um pouco disso, de que o vendedor é só aquele cara expansivo, sim, cara de pau, porque tem metodologia para vender, sim, né? É diferente, tem técnica. Então, assim, e do outro lado, você tinha uma pessoa que teve uma formação, né, acadêmica ali, que tinha ali uma visão empreendedora, mas tinha o quê? A vergonha. Muita. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, cara, não deixa a vergonha te dominar. E aí eu fiquei nesse baixo astral, assim, 4 meses no mercado, achando que o mercado era ruim, né, via todo mundo à minha volta vendendo, pessoas que entraram comigo, e eu me sabotando, por causa da minha timidez, né, por causa de um estereótipo que eu tinha errado. E o Diego, você sabe como é que ele é doce nas palavras, né? Ele me deu uma florzinha. Porra, cara, vai ficar aí. Porra, vai ficar aí. Falei, pô, Diego, acho que eu tô em depressão. Depressão o quê, cara? Vai trabalhar. Não foi essas palavras, foi um pouquinho mais grosso. Foi um pouquinho mais duro. Só que aí ele abriu a conta bancária dele e falou assim, é isso aqui que eu ganho no mercado. Você ganhava isso aí com engenheiro? Você estudou tanto pra quê? Pra ganhar isso aqui? Tava no sol danado. Pois é, uma responsabilidade. Aí eu ganho isso aqui, ó. E nunca estudei. Aí eu falei, porra, realmente, ou eu viro a chave, né? Ou vou ficar nessa daí. E muito corretor que entra no mercado e sai pelo mesmo erro que eu cometi. Então eu decidi... Eu nunca vou entender a pessoa ter vergonha de ganhar dinheiro. Eu decidi virar a chave. Falei, cara, eu vou focar, eu vou... E eu comecei a vender, e comecei a ter prazer na profissão, né? E aí eu olhei pra ele e falei, cara, esse cara tem um potencial. Que é com aquela sementinha do empreendedorismo que meu pai colocou. Eu falei, cara, esse cara tem um potencial gigantesco. E ele tá limitado aqui, ele tá preso, sabe? É um leão preso numa jaula. E eu fiquei trabalhando na cabeça dele, e ele tem um senso de gratidão e de respeito muito grande, e ele totalmente engessado ali, eu não vou sair, os caras me deram ali oportunidade e tal, e eu não vou sair. Eu falei, cara, ninguém que abriu empresa na vida começou do nada. Trabalhou em outro lugar antes, né? Aprendeu, até o momento. Ele, não, e foi assim, uma resenha, né? Foi um período até ele aceitar. Uns 6 meses, mais ou menos. Mas eu tinha convicção que a hora que a gente colocasse o Diego no mercado, ia bombar. Então, quando a gente anunciou, o Diego não faz mais parte daquele lugar e agora ele vai abrir a própria empresa. O telefone dele explodiu. E eu fiquei quase como um agente dele ali, só organizando. O empresário do jogador. E você... Ó, tá me ligando aqui, fala aí. Nem atendi o telefone mais nada pra ele. Veio, esse é bom pra gente, isso aí, veio. Aí eu comecei a filtrar, porque sabe como é que o Diego, né? Ele é expansivo na forma literal de se falar, né? E a Construtora Você foi talvez uma das primeiras construtoras que procurou a gente, né? Falou, cara, a gente acredita em vocês, a gente vai... Não, até focar. Hoje foi a construtora que cadastrou a gente mais rápido. Em uma semana, né? E paga mais rápido também, né? Já que você quis falar de cadastro rápido. Paga rápido, paga rápido. A gente paga toda semana, né? Quarta-feira. Toda quarta. Toda quarta tem pagamento, olha isso aí. Emite a nota na segunda agora. Emite a nota na segunda e paga na quarta. Hoje é que dia? É quinta, né? Recebemos ontem. É mesmo, já tá na conta. É porque, às vezes, tem eu gosto de falar dessa questão da pagodoria, porque existe aí, né, umas lendas urbanas aí, que muitas vezes o pessoal, não tô... mas também é porque não chegou na data de corte para receber. Eu fico assim, mas que diabo de data de corte é essa? Porque a gente paga toda semana. Isso aí é o terror das imobiliárias. Entendeu? Eu gosto de reforçar isso, corretor aqui, a gente paga toda semana. Depois que já assinou demanda, obviamente. Eu acho que você tem que falar isso mesmo. Eu acho que, assim, a gente tem que deixar o mercado mais nu, mais transparente. Sim, sim. Porque criam essas lendas e é ruim para todo mundo, sabe? É ruim para a construtora, é ruim para a imobiliária, é ruim para o corretor. E o corretor, ele entra no mercado, geralmente ele entra assim. O Diego estava desempregado quando entrou no mercado, né? Eu estava no meio da pandemia quebrado, depressivo no meu sofá. Como é que eu vou chegar para esse corretor e não vou pagar ele quando o dinheiro cair na conta da empresa? Então a gente sempre procurou, por exemplo, construtoras igual a Construtora Você, que paga muito rápido. Sim. Então quando tinha um cliente na mesa, a gente falava, cara, tem o produto, tem o local, coloca nessa construtora. Porque é a construtora que vai pagar rápido. E ambos, né, como corretor,
como imobiliária é normal, você sempre pontua com a gente, né? O time de venda, os meninos dos corretores, eles gostam de vender o produto. Porque o produto é realmente um produto bom, é um produto completo, é o menor preço do mercado, é o melhor produto. Mas vocês, quando corretores, também venderam o produto. Muito, vende muito. Então, assim, o que mais chamou a atenção e que vocês usavam como argumento de venda? Até dica aí para o corretor que está assistindo, tal, quando fala de apresentar um produto da construtora você, um dos nossos apartamentos. O que vocês utilizavam de argumento para convencer aquele cliente ali ou para apresentar para o cliente esse apartamento? Posso falar por mim? Pode. No mercado, isso aí, assim, não é só no econômico, em qualquer mercado, né? Você tem que aliar preço e qualidade. E é muito difícil. Quando o produto é muito barato, ele não tem qualidade, né? E quando ele é muito caro, ele tem mais qualidade. E a construtora, você conseguiu aliar isso. Ela tem um produto muito barato, com uma qualidade muito grande, né? É um produto entregue completo. Então, a gente sabe que a nossa faixa de cliente não vai chegar, não vai fazer uma grande obra. Então, é um imóvel que você chega para morar. Então, você não precisa fazer nada. E então, um argumento que eu sempre usava para o meu cliente: você só precisa pegar a chave. Mais nada, e levar seus móveis, sabe? Se você pegar a chave hoje, amanhã tu está morando no seu apartamento porque você não precisa fazer nada. Então, o cara falava: caramba, muitas vezes, né? Eu só dei R$500. Eu nem paguei o pró-soluto, tá? E vou ter um apartamento com essa qualidade, bem dividido, sabe? Com um apartamento que geralmente seria bem mais caro. Então, é um argumento que eu falava: cara, vamos lá que eu vou te mostrar o decorado. E aí eu levava ele no decorado e falava assim: ó, é exatamente isso aqui. Você não vai ter uma pegadinha que você não tem piso, você não tem a janela do banheiro, sabe? Tem essas coisas, né? Não tem isso. É exatamente isso que você está vendo, é o que você vai receber. Por esse preço aqui. Então, e muitas vezes com documentação grátis, enfim. Então, é um produto, o único produto que eu conheço do mercado que consegue aliar as duas coisas. Um preço muito baixo, com uma qualidade interessante pro econômico, que a gente não consegue encontrar. E tu? Né? Que é o lazer completo, né? Eu meio que uso mesmo essas palavras do Bruno aí. A minha tática, né? Pra fechar a venda era: você vai pegar isso aqui que você tá vendo. Que é o pessoal entra no apartamento, vê o piso laminado lá, direitinho, cozinha, cerâmica, tudo. Porcelanato. Aí eu ia no área de lazer, piscina, essas coisas todas. Então eu pegava muito nessas coisas, entendeu? Pro cliente. E eu comecei em 2018, então eu lembro que eu vendi apartamento com uma entrada de R$99. Lembra que era isso aí? A gente tinha R$99. R$99. Então porque assim, a gente era sem nada, sem entrada nenhuma, tinha entrada era, mínima. pô, R$99. Então assim, era muito 99. fácil. Você vai ter isso aqui por R$99. Mas eu vou receber isso aí que você tá vendo aí, ó. Se você não receber dessa forma aqui, depois você pode me cobrar. Então, isso era o que eu batia muito com o cliente, entendeu? E qual foi a história, assim, de cliente? Porque tem sempre uma história que marca a gente. Tipo assim, vocês têm uma história que vocês lembram, assim, que marcaram. Seja engraçado, ou seja, assim, emocionante, pô, legal. Porque tem alguns clientes, eu tenho alguns que ficam na minha cabeça de história, assim. Eu teve uma cliente uma vez que na assinatura da caixa, era assinatura de demanda. E aí, eu sempre, né, sou ali mais extrovertida, ali de tentar... E a mulher, tipo, me cortando ali, sério, o tempo inteiro. E eu, não vou fazer mais nenhuma piadinha, né? Aí ela, de repente, quando ela terminou de assinar, ela parou do meu lado e ela falou assim: você não sabe o que isso representa pra mim? Começou a chorar. Aí eu, tipo assim... Aí ela morava numa comunidade... E ela tinha uma filha de uns 7, 8 anos, assim. E ela precisava sair para trabalhar, a filha dela ficava sozinha. E aí, dado momento, ela até ganhou direito àqueles apartamentos, né? Sim. Que aí todo 100% subsidiado pelo governo e tal. Só que era uma área que já estava tomada. Então, ela ficou com muito receio. Ela continuou morando na casa que ela morava na comunidade. Só que... começou a ter o tráfico na porta da casa dela. E aí ela começou a ficar com muito medo. Porque ela tinha que sair para trabalhar. Uma pessoa que ganhava R$1.600, né? E aí ela tinha que sair para trabalhar. E a filha dela ficava sozinha dentro de casa. Então começou a acontecer do pessoal ficar na porta da casa dela. E ali ela tava chorando porque ela falava assim: eu não estou acreditando. Eu tô emocionada porque eu não tô acreditando que eu tô tendo o meu...
eu vou ter um apartamento, que eu vou ter um lugar para eu morar, eu vou ter um lugar para minha filha ficar, sem eu ficar preocupando, né, com o que pode acontecer com ela ali, sem ter essa questão da troca de tiro, enfim. E aí eu fiquei assim, nunca imaginava. Ela esperou acabar, porque acho que ela estava esperando assim, agora é meu mesmo. Depois que ela assinou, ela... Cara, eu achava que não era possível, eu nem falei nada com ninguém, porque eu achava que isso nem era verdade. Então, acho que o nosso cliente, ele não sabe que ele pode comprar. Não. Né? Essa é a primeira coisa do nosso Sim. mercado. É a gente dar consciência ali, é o desafio do corretor. O desafio por é isso esse. que usar da rede social, não ter vergonha de aparecer para falar, porque as pessoas não acreditam que é possível você comprar um apartamento tendo uma renda a partir de R$1.700. E quando você fala que vai dar uma entrada de R$500, né? A galera acha que é mentira, Acho né? que é mentira, acho que é golpe. Aí que entra o trabalho do corretor, né? Exato. Então, assim, se vocês tiveram alguma história, assim, que foi curiosa, engraçada, A gente inspiradora, sempre enfim, tem, de assim, algum cliente, ainda mais morando no lembra? Rio de Janeiro, né? Nossa, Essa né? Não, violência. meu cliente, é um claro. meme. Aquelas... A história engraçada, eu tenho certeza que o Diego vai contar uma minha, né? Não vou não. E Contar da a postura história dele. mais emocionante que eu acho que eu tive foi uma cliente que também... Assim, no Rio de Janeiro quase todo mundo mora em comunidade, né? Tem um território gigantesco. E aí uma mãe veio do Nordeste, teve uma filha, o marido faleceu e ela criava um casal de filhos sozinha, né? Dentro da comunidade. E a filha se tornou uma jovem muito bonita e um traficante gostou dela, né? E aí começou a ir na porta da escola, né? Ter aquele assédio com ela, ela ficou muito preocupada e decidiu largar tudo, né? Na madrugada e morar de favor com um amigo de trabalho, porque ela não tinha familiar, ela não tinha ninguém. Cara. Morando de favor com um amigo do trabalho, que ela não tinha nem tanta intimidade assim, mas ela pediu socorro e a pessoa abriu as portas. E essa pessoa indicou ela pra mim. E ela me explicou a história dela e... Só que a gente precisava de algo que ficasse pronto rápido, né? Então a gente procurou um imóvel ali pra ela e ela conseguiu comprar também com R$500 de entrada e 2 meses quase já pegou as chaves, se mudou. E aí no dia da assinatura ela falou, você salvou a minha vida e a vida da minha filha. Porque se ele encostasse na minha filha eu ia reagir, provavelmente nós duas, né? Ia ter uma Aconteceu algo até tragédia pior, né? Podia ser, a gente nem quis pensar nesse tipo de coisa. E ela pegou as chaves, foi morar em Paciência, né? Então, isso pra mim foi a história que mais me marcou, assim, de emocionante, né? No mercado. Pô, eu tenho muitas histórias, né, cara? Mas uma que eu acho que é até bom pra compartilhar aqui com os corretores é porque quando você... O que é ser corretor de imóveis? A galera hoje em dia ela quer tirar pedido. Atender o telefone, vender e acabou. Só que eu nunca pensei dessa forma. Eu penso o seguinte, você tá fazendo parte de uma conquista enorme para uma pessoa. Você vai fazer parte da vida dela para sempre, né? Então eu já recebi convite para ser padrinho de casamento. Pô, cara, você me ajudou, você tem que ser o padrinho do nosso casamento. Já fui em casamento, já fui padrinho de casamento mesmo. E numa dessas, ó, tu é meu padrinho, você vai me dar um cookie topper de presente. Falei, beleza. Era mais... Descobri o que é isso primeiro, né? Depois eu fui descobrir o que era. Depois eu vi que era mais caro do que a comissão que eu ia ganhar na venda dele. Eu falei, mas tá beleza, pô. Fui lá, dei o presente dele e tudo mais. Aí a galera fala, pô, mas maluquice, pô. Você deu um presente pro cara mais caro do que a comissão que você recebeu. Só que dessa comissão eu fiz mais 15 vendas. Caraca. Porque ele me indicou pra mais 15 pessoas. Entendeu? Então, assim, às vezes a galera... Pô, não segue ali, não acompanha o cliente. Porque eu não vendo apartamento. Pô, eu trabalho com uma pessoa que vai ter um final de semana em família, um filho brincando num condomínio, numa piscina, jogando futebol numa quadra. É isso que eu trabalho com sonho. É igual aquela história do vendedor de panela, né? O cara não vende panela, ele vende um almoço de domingo. Tá entendendo? Então a galera, quando ela fica visando só o dinheiro, acaba que não vende. Entendeu? Tem que esquecer o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Então por isso que eu acho que as coisas nunca deram errado pra mim nessa questão de venda, porque eu penso dessa forma. Entendeu? Então essa foi uma... Tem muitas histórias, tem histórias engraçadas pra caramba, tem a do anãozinho. A história que eu ouvi, a história do anãozinho, a do anãozinho é boa, a do anãozinho é boa. O rapaz que comprou apartamento comigo, ele falou assim, cara, vou colocar meu irmão como dependente. Falei, beleza, traz ele aí e tudo mais. E aí eu fiquei esperando ele na porta do stand. Aí quando ele chegou,
Aí tinha 3 pessoas no carro. Aí eu fui, falei com todo mundo assim, botei a cara na janela, daquele meu jeito, né? Pô, demora pra caramba, mas aí fiquei zoando todo mundo. E aí eles foram estacionar o carro e eu entrei pro stand. Aí quando eu voltei, sentou nós dois na mesa, sentamos na mesa assim, eu e os dois, e eu não falava nada. Que eu tava esperando o terceiro. Aí eu, pô, cadê teu irmão? Aí, tô aqui, pô. Aí eu olhei assim, caralho, maluco. O irmão dele era um anãozinho. Aí ele me puxando assim, né? Eu falei, pô, foi mal, pô, não te veio não, cara. Ele tá me zoando, porque não. Eu falei, não, cara, não te vi não, senta aí. Aí ele foi, sentou lá, trocou uma ideia. Ele, pô, cara chatão, pô. Quer que botar como dependente, quer ganhar dinheiro nas minhas custas, vai ter que pagar a mala de cerveja. Não é porque eu sou míope. Não, eu falei. Teve muita história engraçada, cara. Pô, tem muitas. Eu vou ficar aqui, a gente vai ficar o dia todo contando. Mas isso aí que vocês falaram é muito legal, né? Porque assim, tem algumas chaves aí, que é a questão de acompanhar o cliente. Sim. Né? Que é o que a gente fala aí, faz o follow-up no seu cliente. Outra coisa que eu vejo, e até não... Você está trazendo um caso de um cliente que chegou a comprar. Mas, por exemplo, eu vejo muito descarte muito rápido de cliente. Sim. Então, assim, não, o cara tá com uma restrição de, sei lá, R$200. Ah, não, então, ó, isso aqui é restrição, eu vou pular pro próximo. Não alerta isso aí, não. Porque quando esse corretor cai na minha mão, eu vendo. Esse cliente. O corretor vai lá aqui, o corretor vai lá e fala, isso aqui é muito difícil. Aí quando me procura, eu vou lá e vendo, mas deixa. É porque eu preciso fazer o podcast bombar. Ah, entendi. Entendi agora. Tem que abrir a caixa brincadeira. preta. O nome disso aí que você falou é corretor preguiçoso. Pô, brincadeira, Bia. Agora eu vou perder um monte de cliente que eles vão parar de... Mas não é verdade, gente. É tipo assim, a gente fala isso com o corretor, é difícil. Porque no início tem todo esse desafio, o cara que acabou de entrar, que ele tá ali sem dinheiro, às vezes tá com todo o ambiente dele, tá ali falando, pô, você vai ser corretor de imóvel, tá maluca, você não dá dinheiro, ih, tá passando aperto, aí junta com, às vezes, a vergonha que tem de aparecer, não sabe usar a rede social, não tem ali uma inteligência emocional para aguentar tudo que acontece, porque o nosso produto, eu sempre brinco isso, eu tava falando isso com meu marido essa semana, é assim, ó. Falei, não é uma coisa assim, que copo bonito eu quero comprar, tá aqui o dinheiro, tá aqui seu copo. Não basta só o cliente querer comprar. Ele tem que passar por uma análise, sim, né, bancária, e a Caixa vai falar assim, para esse cliente eu vou conceder crédito, para esse não vai. Então, o nosso, até a venda ser concretizada, tem uma jornada muito grande, né? Tem ali umas etapas que o corretor ele tem que passar e ele tem que qualificar. E agora com essas mudanças que tiveram recentemente, né, no nosso mercado, entender, voltou o tempo de o corretor, ele de fato ser corretor. Porque por muito tempo banalizou-se muito o mercado, principalmente aqui, né, na Zona Oeste, que é polo do Minha Casa Minha Vida, praticamente nacional, né? Tá sempre pontuando nas maiores construtoras, e vocês também fazem parte desses números. Que é assim, você fala bem, sabe fazer vídeo pro TikTok, vem ser corretor de imóvel. Quase tirava pedido, né? Porque muitas opções, enfim. Exato. Eu acho que essas novas regras, elas aumentaram ainda mais a responsabilidade do corretor. Sim. Porque é tão difícil, né, hoje a gente conseguir aprovar, né, passar pela análise de crédito, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando esse cliente é aprovado, você não pode tratar ele como um lead, né, qualquer. A gente tem um exemplo hoje de um corretor que hoje é nosso diretor, que ele falava, eu sou um grande vendedor, eu vendo em qualquer lugar, na barraca eu vendo. Só que a gente não está vendendo um copo, como você falou, né? E às vezes o cliente não compra, não é porque ele não quer, é porque ele não entendeu o processo, é porque ele não viu, é porque ele acha que é golpe, né? Porque se eu pegar o telefone agora e falar, você compra seu imóvel com R$500 de entrada, ele desliga na minha cara. E aí ele falou o seguinte, a gente, como eu falei, nossa primeira sala é uma salinha branca. Aí você chama o cliente lá e fala assim, você está aprovado, vem aqui comprar seu apartamento, seu imóvel. E aí numa sala branca, né, com um monte de homem, que a gente na Kaizen só tinha uma menina, um monte de homem. O cliente chegava lá, olhava pro lado, ele falava, você vai pagar tanto? Você vai fazer assim, assado, não sei o quê? Assina aí. E o cliente, não vou assinar. Vou pra casa pensar. Vou pra casa conversar com a minha esposa. Né? E nunca mais voltava. E eu falava, a culpa é sua, você é preguiçoso. Você tem que fazer o trabalho de corretor. Você tem que botar lá no carro, você tem que levar no decorado, você tem que mostrar, você tem que, né, encantar ele para ele entender o que ele realmente precisa. Para ele ver que é real, ele ver que né? aquilo é real, né? Para ele conhecer o local, o terreno, a vizinhança.
e você não está fazendo o seu trabalho de corretor. Você está querendo tirar pedido, né? E aí ele perdeu 7 vendas e falou, caraca, vamos voltar a fazer o que tem que ser feito, né? Do trabalho desde o início. Então, lá na Kaizen, assim, é obrigatório levar no decorado, né? Mostrar para o cliente tem que sentar no sofá, sabe? Dizer assim, ó, aqui é a sua casa. Ainda bem que a minha sala é bem espaçosa. É bem espaçosa, um banheiro grande. Né? Aqui, ó, né? Tirar o mito aí do banheiro pequeno. Enfim, fazer o trabalho de corretor de verdade, né? E isso não, o mercado perdeu um pouco disso. Então, né? a primeira coisa, pelo que você está falando, é para o corretor que ele quer começar e ele quer começar a vender bem, é ele conhecer o produto, os produtos que ele vai oferecer, né? Apresentar o cliente no decorado, acompanhar esse cliente, que é fazer esse follow-up, pesquisar, sondar a fundo esse cliente, de como que ele é, para aí oferecer para ele, para mostrar para ele que ele é o melhor profissional para atender ele. É a jornada da venda, né? Isso é o básico. Né? Eu vou te falar o erro que acontece aqui, tá? No Rio de Janeiro. Nos outros estados eu não sei. No Rio de Janeiro, comparado a São Paulo. Eu fui em São Paulo fazer um curso e lá o corretor de imóveis é uma profissão. Tá? Lá o cara não é bombeiro civil e corretor. Lá o cara não é porteiro e corretor. Lá ele é corretor de imóveis. O cara se dedica 100% para ser corretor de imóveis. São Paulo é bom de venda? O processo é um dos processos mais ajustados e mais Aqui no Rio não, pô. Aqui no Rio o cara é isso, é corretor. O cara é aquele corretor. Vai na imobiliária quando tem tempo. Ele vê como um subemprego. E aí o que acontece? Vai dar errado, pô. Ninguém é 100% dedicando 50%. Isso vai dar errado. Por que o Diego tem uma imobiliária? Por que o Bruno tem uma imobiliária? A gente mergulhou 100% na corretagem, pô. Por que nossos corretores de sucesso têm sucesso? Porque eles são corretores. Eles chegam lá de manhã, trabalham e sai dali e vai pra casa, não vai fazer outra coisa. O cara não é Uber e não é corretor. O cara não é moto Uber, não é corretor. Não faz entrega, não é corretor. Ele é corretor. Quem entende isso tem sucesso na carreira. A gente tem um sonho de revolucionar o mercado no Rio de Janeiro, que a gente sabe que em São Paulo e em outros estados é mais profissional. A nossa profissão aqui no Rio não é profissionalizada, né? Como ele falou, é quase um subemprego que as pessoas veem, e não é verdade. É uma profissão que pode mudar a sua vida, né? Só que as pessoas não conseguem ver isso. Então, a gente na casinha aí, fazendo aí, puxando a merchan. E a gente é o exemplo vivo disso, né, cara? Que a gente consegue mudar de vida, completamente a vida. E a gente puxando agora pro nosso lado, fazendo propaganda da Kaizen, tudo na Kaizen é profissional e existe um processo, né? A gente ensina o nosso corretor a fazer essa jornada da venda, que é o básico. A gente profissionaliza ele. A gente tem um gerente treinador, ele está ali só para treinar esse calça branca que chega. A gente tem um RH que treina também esse profissional. Pô, tu tá falando tudo aí, hein, cara. Ninguém tá mas fazendo. aí eu tenho certeza que agora o nosso telefone vai bombar, um monte de corretor aí querendo trabalhar. Um monte de imobiliária querendo fazer o que a gente faz. A gente tem um gerente treinador que dá... Porque quando eu cheguei no mercado, numa imobiliária enorme, com 200 pessoas lá, uma gritaria, e as pessoas me soltaram lá e falaram, vende, pela graça de Deus, né? Que é isso que você faz. O Diego, sendo meu amigo, não conseguia me dar atenção. Então a gente percebeu esse erro no mercado. Então quando ele chega, né, tem uma pessoa que vai receber ele na porta e vai falar, cara, ó, senta aqui, eu vou te ensinar do zero como é que faz o trabalho. E esse cara rapidamente vende, né? Ele logo no primeiro mês dele consegue vender 1, 2 apartamentos. Tem aí o nosso RH também, que é especialista também, treina. E os nossos processos internos, né, obrigam o nosso corretor, obriga no bom sentido, né, a fazer o trabalho correto. Então a gente vai premiando pelas etapas corretas que ele avança. E agora eu vou falar até em primeira mão, a gente está desenvolvendo, já está pronto, né? A Kaizen agora tem um próprio aplicativo. Olha! E dentro desse aplicativo o corretor vai seguindo ali as etapas, vai ganhando XP, porque aí depois ele vai ganhar premiação por fazer o trabalho dele. Por presença na imobiliária, por pasta no crédito, por atendimento. Cliente agendado, visitor decorado, enfim, para fazer o trabalho dele. Isso transforma ele, sem perceber, num profissional de elite. Né? Então, a nossa ideia é capacitar o tempo todo. A gente não visa a venda. A gente só visa o profissional. Sim. Quanto mais capaz esse profissional fica melhor. E a gente tem um problema aqui no Rio, né? Se eu capacitar esse profissional, ele vai para outra imobiliária. Né? Vai querer ganhar mais, vai para outra imobiliária. E eu digo de primeira mão, isso não acontece na Kaizen. A gente capacita esse profissional e ele quer ser líder na empresa. Ele quer crescer dentro da empresa. Né? Então, a gente hoje tem quase 100
corretores e todos eles passando pelo mesmo processo, seja um corretor que vem de outra imobiliária com experiência, seja que entrou agora. Todo mundo passa pelo mesmo processo, que a gente quer todo mundo no mesmo nível. Isso é bem parecido com o que a gente faz, né? Como construtora hoje, a gente acredita muito, né, que a gente tem que qualificar, capacitar o mercado. Então, a ideia do podcast, ela é ser um canal também educacional para o corretor. Para profissionalizar, ajudar a profissionalizar mais o nosso mercado, porque a gente depende do corretor hoje, né? Não tem empreendimento se não tiver parceiro de venda. Sim. Não existe. Então, é uma via de mão dupla ali. Também não existe imobiliário se não tiver empreendimento. Né? Então, a gente unindo força, né, e atuando nessa parte educacional. A gente acredita muito nessa parte dos treinamentos, na parte de levar o corretor nas visitas na obra, Sim. que a gente, né, disponibiliza a van para eles irem, para eles conhecerem. Hoje em dia a gente passa até na porta dos nossos concorrentes, porque eu adoro aquele negócio, porque eu vendo obra, né? Eu não vendo um book. Né? Então, passa lá, olha a obra. Pronto, o cara entra lá dentro do apartamento. Entendeu? Não é um bookzinho, só uma apresentação no book que a gente tem. A gente tem uma obra que é uma das mais rápidas, né? A gente sempre entrega antes do prazo. Então, tudo que a gente faz hoje os meninos, eles têm, né, as ativações que eles têm que fazer. Por isso que eu sempre fico ali enchendo o saco. Já marcou com a imobiliária? Já fez isso com a imobiliária? Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais o corretor participa, quanto mais o cara vai na obra, ele visita o apartamento, ele conhece a estrutura, mais ele vai conseguir falar Sim. daquilo ali. Porque a gente não vende bem aquilo que a gente não compraria. Então, quando ele entra, ele vê o tamanho da sala, ele vê que é completo, o quê? O argumento dele na hora de estar ali conversando com o cliente vai ser real. Né? Porque, de fato, ele viu aquilo ali, foi tangível para ele entrou, ele experienciou aquilo ali e ele pode falar daquilo ali com muito mais propriedade. Agora, pra gente já tá chegando no final, a gente tem o quê, Cris? Uns 15, 10 minutinhos, Cris? Aí, ó. Então, pra gente ir chegando nessa reta final, qual que é, assim, ó, acabei de entrar, sou corretor, calça branca, tá? Precisa de abrir os segredos da Kaizen, que o bolinho tá aqui já. Porra, tá abrindo o segredo. Tá bom, vamos dar um segredo genérico, tá? Vamos compartilhar para todo mundo. Lembrando que... Para corretor ou imobiliária? Para corretor. A gente tem que crescer e contribuir. Você precisa ser egoísta. Tá? Então, você vai lá. O corretor que tá aqui com a gente, que isso aqui a gente vai colocar também corte no Instagram, vai estar no YouTube e tal. Corretor que acabou de entrar no mercado, tá lá perdidinho. Quais são os passos a passo, mas um passo a passo assim. Não fala, posta um vídeo, não. Uma dica assim, legal mesmo, que vocês veem que, pô, cara, se você fizer isso aqui, você vai ter mais chance. Porque a gente sabe que o atendimento é individual, né? Lá vocês dão um treinamento para todo mundo, vocês sabem que algumas pessoas conseguem performar e outras não, porque também tem que ter o sex appeal ali da pessoa, né? Para ela transformar aquilo ali. Então, começando por você, Diego, o que você falaria para um corretor que está iniciando, principalmente na hora dele captar o cliente? Porque hoje eu vejo que é o maior problema. Eles, às vezes, trazem... Eu vejo muita gente que me manda, né? Que eu coloco meu telefone, às vezes, nas listas, assim, de listas. Umas abordagens horrorosas. Sim. Teve um dia desse que eu recebi um áudio de 2 minutos. Aí eu fui ouvir o áudio, eu sou fulano de tal, da corretora tal, da imobiliária tal. Você se inscreveu para o programa do Minha Casa Minha Vida? Eu falei, ele tinha que ser narrador. Tá lendo, né? Tá lendo. Tá na área errada. Então, assim, eu vejo que tem muito erro já nesse início da captação. Qual que é a dica que você dá para o cara captar melhor e abordar melhor um script, enfim, para ele conseguir... Trouxe o cliente, porque quando ele traz o cliente, tem ali o gerente que dá um apoio, né? Às vezes o viabilizador que está ali dentro da imobiliária, o cliente vai ter apoio, mas quando ele está fazendo esse primeiro contato. A trazer o cliente. Cara, primeiro de tudo que eu acho que um corretor que está iniciando dá certo, ele tem que focar 100% na profissão. Primeiro ponto. Se não focar, vai dar errado. Segundo ponto, eu sou da antiga. O meu primeiro contato tem que ser por ligação. Eu não mando mensagem no Zap. Mas você liga pelo WhatsApp, você liga pelo normal, ligo normal, a pessoa me atende.
Porque você vai sentir no tom de voz se ela realmente quer ou não. E aí você não perde seu tempo. Te atendeu? Eu então vou chamar no Zap. Aí você começa a trocar aquela ideia no Zap. Mas tem que ser por ligação. Terceiro ponto. Quem não bota a cara não vende. Quem não botar a cara não vende. O produto ele tem que ter uma cara. Por exemplo, se você vê alguém que você nunca viu anunciando algo, você vai ficar com o pé atrás. Mas se foi eu, mesmo que você não acredite, você vai me ligar e falar, Diego, pô, eu tô anunciando um negócio aí. Isso é verdade? É isso mesmo. Entendeu? Então, quem não bota a cara não vende. Então, eu acho que o corretor que está iniciando, ele tem que focar 100% na profissão. Primeiro contato tem que ser por telefone e tem que botar a cara. E com relação a vocês têm vários, mas um script que você acha que funciona para a pessoa, porque assim, você liga, você fez o cadastro? Não sei nem que cadastro. Ou então, o que normalmente a gente faz, né? O que a gente direciona hoje como construtor, ó, você vai fazer a ligação, primeiro você tenta pelo telefone. Sim. Não conseguiu, você já manda para a pessoa uma mensagem, e até uma dica, ó. O que eu gosto de colocar para os meninos? Fala assim, ó. Manda assim, só assim. Oi, Bruno, tudo bem? Te liguei, você não me atendeu. Mais nada. Sim. Eu detesto esse trem que a pessoa já manda um monte de coisa. Porque é gatilho mental, curiosidade. A pessoa já pensa assim. Quem que essa pessoa já sabe? Me ligou, não atende. Bruno, meu nome? É. Ela vai responder, ela vai falar. Sim. Quem é? Então, eu na mensagem eu boto que eu preciso falar urgente. Preciso falar urgente com você. Aí a pessoa, pô, quem é? Tá querendo falar comigo urgente? Com o nome. Bruno. Com o nome. Preciso falar urgente Tem que falar o nome, porque normalmente ali no anúncio, ali, quando a gente faz, vem o nome, né? Ou quando você liga, eu falo que eu estou retornando ao contato que a pessoa fez. Pô, se ele tá retornando, com certeza eu entrei em contato com ele. Entendeu? Então eu falo assim, pô, eu tô retornando ao contato que você fez comigo. Vamos conversar agora? Ah, não consigo falar agora, tô numa correria danada. Beleza. Qual é o melhor horário pra eu falar com você? Mas você já se identifica como corretor. Como corretor. Sabe por quê, Bia? Eu não gosto de perder tempo. Eu acho que tempo é dinheiro. Pra gente que trabalha com venda, tempo é dinheiro. Se eu falar pra você que eu trabalho com imóvel e você ficar desconversando, você não quer. Eu não vou perder meu tempo contigo. Eu vou pra outro. Porque eu tenho mais 300, 400, 500 pessoas pra ligar no dia. Ele pode ganhar 55 mil de subsídio. Só que ele só ganha através de mim. Ele pode procurar um montão de corretor, mas tem um montão de corretor que eu tenho certeza que não vai dar para ele o tratamento que eu vou dar. E ele vai rodar, ele pode cair na minha mão de novo. Então eu não gosto de perder tempo. Então na ligação eu sei se ele quer ou não. Quando eu falo que eu vou ligar, uma coisa muito importante. Ah, me liga às 5 horas. É 5 horas, não é 5 e 2. 5 horas. Que a galera comete esse erro. Caraca, falei que ia ligar às 7 horas, já é 9. O cara não tem compromisso com o horário. Entendeu? Então assim... A dica é, estou retornando ao contato que você fez, né? Se combinar o horário, é o horário, não é antes nem depois, é o horário. Porque você mostra para a pessoa que você tem compromisso. E se você vê que a pessoa não quer, ame o próximo. E a gente foca muito em agendamento de visita. Porque tem corretor que quer vender pelo WhatsApp. Isso é um dos não, isso aí esquece. Que corretor comete. Esquece. A gente faz esse fluxo de cadência, né? De ligar pro cliente várias vezes e depois botar a mensagem que eu preciso falar com você urgente. Isso não é possível. Você tá me ligando 5 vezes o número que eu não conheço, diz que quer falar comigo urgente. E a gente tem... eu sempre falo que existe uma pesquisa que diz que 90% das pessoas preferem receber o primeiro contato via WhatsApp. Sabe por quê? Porque fica fácil ignorar. Né? Aí manda um textão, como você falou, a pessoa olha e ignora. Na ligação, a pessoa vai falar com você, né? Você não vai desligar na cara da pessoa, você vai... Oi, o que está acontecendo? Sabe? Você vai evoluindo na conversa, né? E você vai prendendo a atenção da pessoa. Então, a ligação é indiscutível, né? Tem que ser o primeiro contato. E a gente deixa o cliente falar um pouco também. O problema do corretor é que ele é uma máquina, ele é um narrador. Eu sou do Minha Casa Minha Vida, sou corretor de imóvel, e o cara fica... Sabe? Então você tem que deixar o cara, né, o cliente falar um pouco e depois você agendar ele. Porque se você tentar vender para ele ali, ele vai falar, cara, isso é golpe, né? O cara falou que eu vou dar 500 reais de entrada, que meu nome tá sujo, ele limpa, sabe? Então, assim, então a gente deixa ele falar um pouco a história dele, por que ele buscou um imóvel, qual o interesse dele, você já tá anotando, né? E agendar a visita. A não ser que ele fale, cara, eu insisto que eu preciso mandar documentação
para você porque eu não consigo ir na imobiliária. E aí, tudo bem. Eu não falo, não quero o seu documento, mas a gente, cara, vem na imobiliária, traz o documento na imobiliária. Porque você vai ver a estrutura, você vai ver os profissionais, você vai ver, né? A gente vai te levar no decorado, você vai ter confiança no processo. Porque o profissional, ele é assim, ele quer mandar a documentação, deixa ele mandar. Aí já manda até em PDF, nomeado. Se assim, ele tá com 3 outros corretores, né? Tá mandando para você, e o corretor iniciante ignora. Né? Então a gente fica, ó, não me manda a documentação. Vamos na imobiliária, senta lá para conversar. Deixa eu te mostrar o processo primeiro. Deixa você ver que isso é real. Pra depois você me mostrar a documentação. E aí o cliente tem mais segurança. E aí muitas vezes ele fala, tô até conversando com um corretor aqui, mas eu vou desmarcar e vou ficar com você porque eu senti mais confiança no teu processo. Então, o segredo é, sem afobação, a primeira ligação é só o primeiro contato. Sim. Você não tem que vender no primeiro contato. Só deixa ele te conhecer, se apresenta, agenda a visita, deixa ele na imobiliária, sem pressa. Né? Embora o tempo, como o Diego falou, não, a gente não quer perder tempo, mas eu te liguei para te vender um carro. Eu digo perder tempo com a pessoa que não quer. Eu vou te vender um carro, eu não falo qual é o carro, onde o carro tá. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que o cliente tem uma desconfiança normal. Né? A gente vive a era dos golpes. A gente tem que mostrar para ele que não é golpe, né? E para fechar, que agora a gente acabou mesmo. Só mais uma dica. Quem escuta mais, vende mais. Vende mais, sem dúvida. Se apega aos detalhes. Você tem que ver... Quem conhece pelo cliente, você tem que conhecer o máximo do seu cliente para você dar argumento para ele ali. Pra gente fechar. Corretor. Aí agora vocês vão ter que ir lá pra câmera ali, tá? Bonitinhos. Vamos lá. Sou corretor novo. Tenho lá N produtos, né? Tal. Dentro da Kaizen. Vocês são multimarcas. Vocês vendem todas. Mas por que eu deveria vender o da construtora você? Diego. Você está começando hoje. Começando hoje. Olha, ó, corretor lá. Você começando... Você começou hoje. Você vende a construtora você... Porque é a comissão que paga mais rápido. O corretor que está chegando agora, ele precisa vender, ele precisa botar dinheiro no bolso para ele não sair da profissão. Consultora você paga toda quarta-feira. Você, Bruno, dá dica, olha lá para a câmera, fala pro corretor. Por que ele molhado. deveria vender construtora você? Vamos ver uma olhada, falar da comissão muito, muito rápida, né? Processo muito transparente, né? A consultora você, ela não aceita qualquer cliente. Então, o corretor tem a segurança de saber que vai colocar o cliente ali. Entrega muito rápida, com muita qualidade. Então, a gente tem as 3 coisas que o corretor gosta. Paga rápido, processo correto e entrega rápida. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi o primeiro, porque a gente vai ter outros pra gente conversar. Foi ótimo conhecer um pouco da história da Kaizen, da gente fazer esse bate-bola aqui. Igual eu falei, esse é só... um dos vários que a gente vai fazer junto, porque eu acho que tem muito conteúdo aí pro Bolinho parar de cagar. Olha eu falando Bolinho. Eu falei agora que... Conhecido no mercado, assim. Eu tenho que contar isso pros outros, né? Porque todo mundo às vezes fala assim, mas Bolinho? Eu falei, gente, assim, outro dia eu comentei um vídeo, eu falei, Bolinho, e o povo não sei o vídeo. Bolinho, kkkk. Eu falei, eu até esqueci do Diego, tá vendo? Intimidade então, é uma bosta. Os apelidos de infância do Diego, a gente tem que fazer outro podcast. Mas é porque eu já conheci que apresentando assim, é o Diego Bolinho. Aí eu fiquei, deixei só Bolinho. Mas já são 8 anos mas aí, esse né? nome, mas esse nome aí tem um peso aí no mercado, Pois tem que deixar usando. É representativo. Tá Sabe como é que é meu nome no ranking da empresa? Diego Bolinho. Aí, tá vendo? Falei com ele ontem, tu não vai trocar meu nome não? Ele tá maluco, pô. Todo mundo te conhece esse assim. nome. Não de guerra. Lá naquele início lá que eu falei que eu fiquei agenciando ele, eu falei, é o Bolinho que está no mercado. Tá vendo? Então aí, ó. Então tá ok. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pela parceria que a gente tem aí muitos anos. Né? Mais do que só a questão lá construtora, a gente tem uma ótima relação. Eu gosto muito de vocês, eu fico muito... A gente briga e a gente brinca e a gente dá certo, porque realmente parceria, né? E venda, para existir, em primeiro lugar, tem que ter uma parceria, porque não existe negócio se você não tiver conexão ali e conexão genuína com as pessoas. Então, é sempre muito bom estar com vocês. Sempre bom a gente estar conversando, mesmo que brigando, a gente briga, mas até a gente brigando, a gente ri. A gente briga porque a gente ama. Se a gente não liga pra pessoa, a gente só ignora. Tem dia que eu falo com o Bolinho, mas tu tá me ligando mais que meu marido? Nunca vi uma coisa dessa, relacionamento tóxico, mas quando eu te ligar muito é porque tem muita venda. Se eu não te ligar é porque tá sem venda, não tem problema. Eu tô com saudade do meu telefone tocar sem parar. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Obrigado pelo convite, é um prazer pra gente estar aqui. Eu espero vir mais vezes, né?
Eu espero que essa parceria Kaizen, Construa Você, perdure por muitos anos, né? E a gente tem muito assunto para contar nos próximos podcasts. Pois é, e tem muita parabéns pelo coisa. trabalho de vocês, porque realmente, pra gente como construtora, mais do que só imobiliária que coloca número, isso é importante falar, né? Hoje a construtora ela não mantém só uma imobiliária que entrega número. A gente preza muito pela qualidade do cliente que a imobiliária está colocando. Então, nesses anos todos aí, desde que a Kaizen abriu e até antes, né, que a gente já trabalhava junto, a gente nunca teve problema de nada referente à documentação de vocês, sempre foi um processo muito correto, muito certo, e eu queria parabenizar, porque pra gente não é só a quantidade, venda por venda a gente não quer ter, a gente quer ter venda com parceiros que sejam de fato parceiros ali, e que tenha qualidade do processo para a gente ter aí mais 1.000, 2.000, 3.000 unidades, igual a gente tem projetos aqui, para continuar a parceria. Eu não queria me estender, eu sei que está acabando, mas isso aí para a gente é importante. Você tocou nesse assunto. A gente está performando e está entre as 3 maiores imobiliárias do Rio de Janeiro com o processo 100% correto. A gente, na Kaizen, não existe a possibilidade de fraude, de informação cruzada, enfim. O nosso processo... Divergência, é uma palavra melhor, né? Divergente. A gente preza e exige dos nossos corretores, da nossa liderança, que o processo seja limpo. A gente prefere perder o cliente do que colocar um cliente que não deveria estar ali, né? Que não é apto para comprar dentro do nosso processo. É o que acontece, né? A gente poderia, de repente, quase dobrar o número de vendas que a gente faz no mês se a gente quisesse trabalhar de uma forma errada. Né? Aí a gente não faz, a gente prefere... Longo prazo. É o jogo do longo prazo. A longo prazo a gente não perde nunca. É isso. Fechamos. Bia, obrigado, tá? Obrigado pela confiança. Valeu, gente.